Manhã de segunda-feira, hoje dia 2 de março de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Gravamos este vídeo ontem à noite, domingo, no final da noite, para enviar para os irmãos nesta madrugada ainda. Irmãos, somos agradecidos a todos vocês que pacientemente têm nos ouvido todos os dias, têm feito seus comentários também, já são inscritos no canal, nesse grupo Cristo em Vós, Esperança da Glória, também fazendo seus comentários e compartilhando com os demais. Continue fazendo isso que nós vamos alcançar cada dia um número maior de pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. Nada mais nós vamos pedir para os irmãos, a não ser uns orando pelos outros. Verdade. E nós continuamos firmes no nosso propósito. Verdade. Que fizemos diante do Senhor de orar uns pelos outros. Irmãos, antes que fale realmente num assunto que tem aqui para falar, eu queria citar o que Jeremias ouviu do Senhor, lá no capítulo 33 do profeta Jeremias. Ele estava preso no pátio da guarda, preso. E quando o Senhor falou com ele, para o homem de Deus não tem lugar, onde ele estiver, o Senhor vai falando para ele, vai revelando as coisas para ele, não é? E no versículo 33, capítulo 33, versículo 3, que alguém diz que lá é o número do telefone do céu. Assim fosse, irmão, mas não é o número do telefone do céu. Era uma mensagem que o Senhor passou para Jeremias de coisas que ele precisava saber, que ele ainda não sabia. E o Senhor disse para ele: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Será o que ele tinha para revelar, Esther? O que tu acha? A gente vê que ele já tinha passado ali, até o capítulo 33, tudo que ele já tinha passado, que ele é chamado o profeta das lágrimas. Ele pregava aquilo que o Senhor mandava ele pregar, mas ele sofria muito por causa disso. E aqui, esse versículo que o Senhor disse, né? Para ele: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Coisas grandes que ainda viriam pela frente. Coisas que já aconteceram, que estão acontecendo hoje no nosso tempo e que ainda acontecerão. Era isso que ele queria dizer. Mas, irmãos, Jeremias, ele clamava ao Senhor com desejo que o povo desse ouvido, porque ele sabia que estava próximo o cativeiro. Se eles não obedecessem, eles iriam para o cativeiro, para a Babilônia, como aconteceu. E ele, quando ele viu que o povo foi para lá, e ali em Jerusalém ficaram só os mais pobres, e mais tarde ainda, por causa da desobediência do povo ainda que ficou ali, e vendo que os outros tinham ido para o cativeiro, os babilônicos, derrubaram o templo, levaram as coisas santas, sagradas, tudo para a Babilônia. Tudo para a Babilônia. Que aflição no coração do homem. Aflição, e ele vendo aquilo, ele escreveu mais um livro, As Lamentações. Se até ali ele já tinha lamentado, imagine, irmãos, como ele lamentava agora que via que tinha acontecido tudo aquilo ali, pela desobediência do povo. Irmãos, que nós não venhamos a ser desobedientes à palavra de Deus, que nós venhamos a dar ouvido, que nós não venhamos a ser levado cativo por Satanás. Porque só tem dois caminhos: a obediência e a desobediência, o céu e o inferno. Isso é claro na Bíblia.
Que Deus nos ajude a sempre dar ouvido à voz de Deus, falada muitas vezes por homens simples, mas é a palavra de Deus, é Deus que está botando na mente, no coração e na boca. Vamos dar ouvido para a palavra de Deus, para não sermos levados cativos. Quantas vezes, irmãos, os profetas falsos contemporâneos a Jeremias foram aplaudidos, porque mentiam coisas grandes e firmes aqui em Jerusalém, quando ia ser tudo destruído. Mas ele falando que realmente coisas grandes e firmes, talvez a destruição e o povo rebelde. Eu, ouvindo a Esther, imaginando Deus, que dor no coração de um homem, de um servo de Deus, que tem a visão de Deus. Ele olha e vê, ele tem certeza de que aquilo que Deus avisou através dele é real e vai acontecer. E o povo vira as costas para ele, como se ele fosse alguém que não estivesse falando a verdade. E vão para uma fonte sem água. Abandonam o Senhor, viram as costas para a verdade e se atém à mentira. Irmãos, uma das verdades mais gloriosas, coisas grandes que nós precisamos saber nos dias de hoje, nesse tempo de tanta dormência espiritual que nós estamos vivendo, e aqui o Senhor mantém os seus servos, as suas servas, avisando o povo, despertando o povo, chamando a atenção de coisas grandes e firmes que eles parece que não sabem, ou se sabem, fazem de conta que não se lembram mais. E nós, como servos do Senhor, ficamos anunciando, chamando a atenção. E muitas vezes as costas são voltadas para nós também, e se vão. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 5 da carta aos Efésios, versículo de número 14, ele diz o seguinte: coisa grande e firme essa aqui. Essa aqui é uma coisa grande e firme, que se alguém não sabe, precisa saber hoje. Você precisa ficar sabendo agora. Oh, Deus. Versículo 14 diz: por isto diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você quer coisa mais sublime do que essa? Maior do que essa? Mais interessante do que, mais importante do que essa? Mais firme do que essa? Que o Senhor está te anunciando? Você que está dormindo entre os mortos e tendo uma oportunidade que vai rompendo essas barreiras, e a voz do Espírito Santo chega até ti. Diz: acorda tu que dormes entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, imagina você sair do mundo das trevas, de repente, e Cristo está ali. A mensagem do Evangelho está aí, ali para te esclarecer tudo, para te mostrar o caminho. Quais atitudes que você deve tomar. A forma com que tu vais ter que te apresentar para Ele todos os dias. Acordado agora, não dormindo entre mortos. Imagine a situação, irmãos, de alguém dormindo entre mortos. Meu Deus. Pense um pouquinho nisso. E quantos que nos nossos dias, conhecedores da palavra do Senhor, por falta de alguém que lhes anuncie coisas grandes e firmes, que talvez eles já souberam, mas se esqueceram, e agora nós fizemos você relembrar disso, pensar seriamente nisso. Levanta-te tu que dorme de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sai das trevas e vem para a luz. Versículo de número 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Portanto, vê, olha, observa.
prudentemente, seja prudente como andais, não como um louco, mas como um sábio. Sábio. Não sábio segundo o mundo, mas sábio segundo as Escrituras, segundo aquilo que o Espírito Santo está falando. Essa mensagem é tão desprezada, irmãos. Aquilo que o profeta Jeremias lá disse no versículo 33, do capítulo 33 do seu livro, a grande maioria das pessoas, eles mudam os valores daquela mensagem. Eles passam aquilo para coisas grandes e firmes que tu precisas receber aqui. Riquezas, bens materiais, grandeza para você, não tem nada a ver. Coisas grandes e firmes que tu não sabe, referindo-se à vida eterna, o céu. Versículo de número 16, nós vamos encerrar por aqui. Remindo o tempo, que apressa. Faz o tempo mais pequeno, não espere para amanhã. Remindo o tempo. Faça isso logo. Resolva esse assunto logo. Porque tu não tens a tua vida na tua mão, como nós aqui também não temos. Agora nós vamos logo dormir, descansar, mas quem sabe vamos amanhecer com vida. A gente não sabe. E outro evento ainda, além da nossa passagem daqui natural pela morte, a vinda do Senhor. A volta do Senhor. Que isso vai acontecer a qualquer momento. O mundo outra vez, irmãos, olhando para o mundo, está em chama. A guerra está aí outra vez. Os sinais e sinais evidentes da volta do Senhor, parece que por uns dias desaparecem e logo voltam outra vez com toda a força. Mas acordar-se não. E a mensagem é essa. Levanta-te de entre os mortos, você que dorme entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós nunca passamos por dias assim, irmãos. A humanidade nunca passou por dias assim. Dias amargos, dias de tantas coisas estranhas acontecendo. Entre as pessoas, como se fossem coisas normais. As ideologias são tantas, as mudanças são tantas, essas culturas que mudam violentamente a vida das pessoas e vivem cambaleando como ébrios no meio disso tudo. Mas tem ainda uma mensagem, de coisas grandes e firmes que continua dizendo. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Acorda, desperta, meu irmão. Meu querido irmão, santo irmão e santa irmã, passa essa mensagem para outro. Fale isso para os outros, que você precisa dizer. Nós somos testemunhas dele, e uma testemunha tem que relatar fatos que ele tem presenciado, que ele tem que ouvido e tem que ter e tem que dizer. É a nossa obrigação, é o nosso dever. Querido e santo Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa santa oportunidade, por deste dia, Senhor, que tu sempre nos surpreende com mensagens, Pai, que nós nunca imaginamos em falar. Mas tu, Senhor, pelo cuidado que tu tens com cada um de nós, vem nos dizendo, avisando, fazendo-nos lembrar de todas as coisas. Esta é a ação direta do Espírito Santo. Aquilo que tu falou, Jesus, que o Espírito Santo faria nos lembrar de tudo aquilo que tu tinhas falado. Pai de amor, ajuda o teu povo, guardando e ajudando e despertando cada um. É o pedido do teu servo, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, desejamos a todos vocês um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre a vida de todos vós. Querendo Deus, amanhã a gente volta. Amém, amém.